Bom dia pessoal, empresários aqui da nossa grande Bambuí. Obrigado ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Bambuí pela confiança. Obrigado ao Sebrae pela confiança mais uma vez. E viemos aqui para tratar de um assunto que eu gosto muito. E aliás, um assunto que eu tenho convivido com ele nos últimos 35 anos, na minha passagem aí como gestor de vendas de várias empresas no Brasil, como Shell, Panasonic, Ser Inglesa, Nutri, enfim, várias empresas aí que a gente acabou aprendendo alguma coisa de análise de cenário e principalmente de traduzir essa análise para o micro e pequeno empresário, que é uma coisa muito gratificante para mim, que saiu de grandes empresas e está hoje trabalhando com foco em micro e pequenas empresas e tentando traduzir para eles o que esse cenário representa e o que tirar de informações para que melhore a gestão dele, melhore principalmente a competitividade dele num cenário que, principalmente no Brasil, é muito cíclico, né? Hoje mesmo, atualmente, nós estamos num ciclo em que já nós estamos falando de varejo, o varejo vai cair aí, as previsões aí de Banco Central e das grandes bancos e dos grandes economistas e financistas do Brasil, é que a gente tem uma queda no varejo aí de aproximadamente 7% em 2016, comparada com o ano de 2015. Bom, mas eu gosto muito de fazer análise setorial, né? O varejo tem novos desafios, ele sempre vai ter. Como eu disse, nesses 35 anos foram só desafios. Os desafios só mudam de tamanho, né? E eu gosto também de dizer muito o seguinte, que essa questão de desafio vai sempre ter. E quanto melhor eu estiver preparado, se é um desafio para oportunidades, eu acabo aproveitando melhor essas oportunidades. Também estando mais bem preparado, se é um desafio de uma recessão, de um mercado em crise, quanto mais preparado eu tiver, mais chance eu tenho de sobreviver, me destacar nesse cenário aí, que é o que está se desenhando. Mas por que eu falei da tal da análise setorial? Veja bem, se a gente consultar o censo de indicador do IBGE, que publica o PMC, que é como é que comportou o mercado de varejo nos segmentos que ele analisa, 11 ou 12 segmentos que ele analisa, nesse primeiro semestre de 2016. Eu tenho comportamentos totalmente diferentes. Eu tenho, por exemplo, varejo como o varejo de artigos farmacêuticos, que cresceu 10% nominal. Mas se você falar que esse mercado teve uma inflação de 9%, 8%, ele cresceu 1%, 2% real. Mas veja bem, crescer 1%, 2% real é muito melhor do que voltar para trás 7%. Mas foi só farmácia e drogarias? Não. Supermercado e hipermercado também estão experimentando um crescimento nominal de 9,3%. Ou seja, nós temos 3 ou 4 segmentos, combustível lubrificante também está crescendo nominal, apesar de estar crescendo menos, 4,2%. Nós temos 3 segmentos aí, ou 4, que cresceram alguma coisa nominal, mesmo que não tenha conseguido a inflação, como o caso do combustível. Agora, temos segmentos realmente que estão com problema, né? Que são, na nossa linguagem, né, são segmentos bronca. Por exemplo, veículos e autopeças, queda de 13,5% no primeiro semestre. Bom, mas o que fazer diante de um cenário desse? Eu vou ficar do lado de quem está chorando ou eu vou estar do lado de quem está vendendo lenço? Obviamente, vocês preferem qual lado? O lado de quem está vendendo lenço. E para vender lenço, eu tenho que estar focado em quê? Em mercado. E hoje existe um empoderamento muito grande do consumidor, concorda? E o grande desafio do varejo hoje, né, é você discutir com a sua equipe, discutir com seus sócios, discutir com seus fornecedores essa questão do empoderamento do consumidor. O consumidor está empoderado porque ele está ditando as normas do mercado no que diz respeito ao consumo. Eu consumia produtos de alto valor agregado porque eu melhorei a minha expectativa financeira. Essa expectativa mudou nesse novo cenário e eu vou descer para produtos de menor valor agregado. Então eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que estar ouvindo o consumidor, atento ao mercado, para que eu possa adequar o meu mix a esse novo cenário. E um grande desafio do varejo é justamente a adequação de mix. Concordam? Precisamos. O pessoal do supermercado está aqui presente. Eu posso dizer para você que o consumo do iogurte grego era um, hoje ele é outro, muito menor. Por quê? Substituindo por produtos de menor valor. Eu tenho que estar atento à preferência dos canais que os distribuidores preferem consumir, né? E eu fico muito feliz com o levantamento da data popular, que me diz que 97% dos consumidores preferem a loja física. Todos aqui têm loja física e nem todos têm loja virtual, nem todos têm e-commerce. Então, o que eu tenho que estar preparado? Eu tenho que estar preparado para que a minha loja física tenha um diferencial competitivo
diante desses novos desafios de varejo. O principal deles, a mudança do consumidor com relação ao que consome, ok? E ao que é valor para ele. Outro desafio, concorrer com a venda online. O crescimento da venda online no Brasil é muito grande. Estima-se o crescimento esse mês, mesmo sendo em crise, um crescimento de 15%. Então, eu tenho que estar atento a isso. Não só atento, como também muito ligado a aproveitar a oportunidade e, de repente, fazer um e-commerce para a minha empresa, quando é possível. Quando não fazer um e-commerce, por exemplo, no caso do supermercado, que hoje, Bambuí já é uma cidade que tem quantos bairros? 15, 16, 20 bairros. Já existe uma certa mobilidade urbana sendo considerada aqui, mesmo sendo uma cidade que ainda preserva alguns laços tão gostosos de cidade interiorana, a gente tem problema de mobilidade e as lojas de vizinhança estão conseguindo mercado. Como é que eu combato se eu não consigo ter um ponto de venda em cada um desses bairros? Eu vou fazer entrega em domicílio e uma entrega diferenciada, uma entrega bem feita, né? E nós temos exemplo para isso. Agora, voltando na loja online. Não posso fazer uma loja online, não tenho ainda ferramentas, não tenho porte para fazer uma loja online, eu tenho que buscar algumas alternativas de chegar mais rápido ao meu consumidor. Não só o meu produto, mas minhas informações. Particularmente, eu acredito em duas coisas. Para ser competitivo, eu preciso ter conhecimento do mercado que eu atuo e transformar esse conhecimento em atitudes, em ações que me gerem resultados melhores, que me gerem maior competitividade. E ser competitivo é o quê? É você fazer melhor do que o seu concorrente está fazendo e, com isso, ganhar dinheiro. Mas eu vejo muita gente até conseguindo fazer mais do que seus concorrentes e não consegue ganhar dinheiro. Outro desafio para o varejo. Com o advento do cartão de crédito, nós esquecemos da importância do cadastro de cliente. Mas não é o cadastro financeiro, não. É o cadastro de relacionamento. Eu, quando vou no varejo de cidades como Bambuí, Formiga, Divinópolis, até Divinópolis, quando eu sento com empresários e peço para eles, me dá o seu cadastro de cliente, que eles falam assim, esse negócio de cartão de crédito acabou, hoje ninguém quer fazer cadastro mais. É um desafio que tem que ser vencido. Tem que fazer algumas promoções para se cadastrar o cliente. Porque quanto mais eu conheço, melhor eu me relaciono com esses clientes. Quando eu pego a relação, quando eu examino a relação de clientes de um varejista, eu sempre acerto qual é o maior cliente deles. Eu acerto qual é o maior cliente de você. Quer apostar? Apostar é ruim, né? Mas vamos, o maior cliente da sua loja chama-se consumidor final. Por quê? Registra-se tudo no consumidor final. Ao invés de estar lá, senhora Isabel, senhor Fernando, senhor Roberto, está lá o tal do consumidor final. E quando eu preciso fazer uma ação, eu não tenho o cadastro do cliente, porque está tudo no cartão de crédito e tem também a desculpa de que o cliente está sempre com pressa e acaba não querendo fazer o cadastro. Tem que se fazer cadastro de cliente porque ele é a base do relacionamento. Precisa parar, precisa pensar e agir para enfrentar esses desafios de cadastro, de novos hábitos de consumo, de aumento da concorrência. O que a gente faz? A gente faz o contrário, a gente age, aí é parado porque não deu certo e aí é que a gente vai pensar. Então, outro desafio com esse mercado é você estar sempre atento, parar, analisar e não deixar as coisas no piloto automático. Porque precisa de fazer análise de categoria de produtos que mais vendem, de categoria que menos vendem, né? Eu preciso ter uma atenção muito grande na precificação hoje em dia. Por que atenção grande na precificação? Porque eu vejo muita gente fazer uma margem igual para todos os produtos e não é bem assim. E o Sebrae tem suporte para vocês no que diz respeito à precificação. Não é verdade, Sebrae? Isso aí, tá vendo? Bom, gestão, segmentar cliente, outro desafio. O segredo do relacionamento é a confiança. Quanto mais eu confio, melhor eu me relaciono. Para eu conhecer, eu tenho que me relacionar. Conhecer o quê? O que o cliente gosta, o que o cliente não gosta. Aonde que o cliente está. Tem um caso de uma rede de drogarias aqui em Patrocínio muito interessante. Com essa questão da mobilidade urbana, com essa questão do crescimento dos bairros na periferia, ou seja, nos bairros saindo do centro, o empresário descobriu que, por exemplo, ele estava perdendo clientes que saíam do bairro dele e ia para outro bairro, morar em outro bairro. Aí ele falou assim, eu tenho que começar a mapear essa mudança de hábito, eu tenho que fazer um geoprocessamento disso aí, palavra interessante que ele usou. E hoje ele tem 9 drogarias em Patrocínio. Por quê? Porque se ele ficar só nas 2 ou 3 que ele tinha naquela região que ele estava acostumado, ele viu que se os clientes estavam deslocando para outra, ele acabou perdendo cliente. É por isso que tem que ter atenção
e principalmente na segmentação geográfica do mercado. O cliente está mudando de lugar, ele está mudando de posição com uma facilidade muito grande. E segmentar é separar, não é verdade? Vamos para frente. Bom, outro desafio. O que o meu cliente valoriza? O que é valor para ele? Vocês podem ver nessa lâmina que está aí na frente, por que o Honda vende mais do que o Linha? Questão de valor percebido. O Honda tem melhor valor de revenda, ele estraga menos, ele tem uma rede de concessionárias que te atende melhor. Então eu tenho que buscar, muitas vezes, nos grandes exemplos de como é que eu encaro esses novos desafios de varejo. Que um desafio é a questão do atendimento em excelência e principalmente o atendimento padrão. O que é questão de atendimento padrão? Quantas vezes vocês, como lojistas, como empresários, açougue, eu estou vendo aqui, mercearia, farmácias, quantas vezes vocês veem um cliente chegar e falar assim, Fernando está aí? Não, o Fernando está no almoço. Ah, então depois eu volto. Será que volta? Não volta, gente. Muitas vezes não volta, você acaba perdendo o cliente. Isso é falta de padrão no atendimento. Por que ela prefere o Fernando? Fatalmente porque o atendimento do Fernando é diferenciado. E aí, quando a gente analisa as vendas dessa empresa, nós observamos que o Fernando representa 40% da venda. Por quê? Porque o Fernando tem um padrão ou tem uma qualidade de excelência em atendimento diferenciado. O que é que o empresário tem que buscar? Um padrão. Todos terem a mesma qualidade do Fernando, que ele pode, inclusive, crescer na medida que ele vai ter mais clientes satisfeitos e percebendo valor nas entregas que ele faz. Bom, excelência no atendimento eu já falei, novo paradigma do varejo e do serviço, que é o atendimento, né? Vocês estão vendo uma lâmina dessa gordinha tão simpática falando que hoje é o dia mais feliz da vida dela, porque ela está começando a trabalhar como balconista de uma rede de cafés. É interessante, né? O balconista ou garçonete de uma rede de café, dizendo que hoje é o dia mais importante da vida dela. Por que é o dia mais importante? Porque ela está fazendo aquilo com amor, com carinho, e com certeza o atendimento dela vai ser diferenciado. Esse também é um grande desafio, ter pessoas motivadas para que façam um atendimento diferenciado. Tecnologia, aproveitar as tecnologias, né? Facebook, o Facebook Go, fala mais rápido com o cliente, racionaliza a operação, reduz custos, a questão do e-mail marketing, o WhatsApp, não é verdade? Isso tudo me ajuda a se relacionar mais rápido e melhor com o cliente e são tecnologias que estão disponíveis e que a gente tem que utilizar. Nós, como empresários, como gestores de varejo e serviço, temos que estar atentos a essas tecnologias e tem que estar utilizando. Outro desafio, gestão do ponto de venda. 93%, 97% das pessoas consultadas preferem comprar na loja física. Então eu tenho que ter uma loja atrativa, uma loja em que o cliente movimente nessa loja e principalmente encontre aquilo que ele está precisando. E além de encontrar o que está precisando, ele faça alguma compra que é uma solução adicional que ele tem, que ele não estava pensando naquele momento. Eu queria citar 2 exemplos de como é que faz uma excelente gestão de ponto de venda, como é que faz uma excelente adequação de ponto de venda. Vocês lembram da crise da água lá em São Paulo? Nesse restaurante que vocês estão vendo aqui não faltou água, porque ele teve atitude. Olha o que o cara fez. Ele perdeu 2 lugares de mesa, mas botei uma caixa d'água lá, e essa caixa d'água está fazendo com que ele tenha água para lavar os pratos e está mantendo o bar dele aberto. Isso é atitude, né? De ter o ponto de venda adequado às necessidades do cliente. Varejo criativo, outro grande desafio. Nessa tela que vocês estão vendo aqui, o que vocês imaginam que é isso aí? Nesse slide que vocês estão vendo ali. Esse slide é o slide de o quê? Responda. Ah, uma loja de móveis? Não, não é uma loja de móveis. Até parece uma loja de móveis. Ah, é uma loja de presentes. É, parece uma loja de presente, mas não é uma loja de presente. Bom, resumindo, essa é a Delicatessen Atenas do Norte, localizada na querida Diamantina. O que esse empresário percebeu? Esse empresário percebeu que o formato da Delicatessen dele era muito interessante, ela está aqui, mas que ele tinha um espaço ao lado, né, tipo um pilotis dessa Delicatessen, que ele podia fazer alguma coisa mais criativa. O que ele fez? Ele fez um espaço de convivência, aliou-se na economia colaborativa com um restaurante e ele faz degustação de vinhos e degustação das comidas gourmet desse restaurante que fica perto dele. E vocês observem, tem um lustre ali, tá vendo aquele lustre que está lá? Ele é produzido em bichinho. Sabe quantos lustres ele está vendendo por mês desse aqui? 3 ou 4 lustres por mês. Delicatessen vende lustre? Não vende. Mas a criatividade e a preocupação
com ponto de venda. E para entregar para o cliente dele um ponto de venda diferenciado, um novo formato, deu a esse empresário o quê? Competitividade, fazendo melhor do que o concorrente e ganhando dinheiro. Perfeito? Ok. Temos que entender que o cliente valoriza na loja física. O cliente valoriza atendimento de qualidade, proximidade da loja e encontrar o produto. Só isso não. Ele valoriza facilidade de pagamento, meios de pagamento. Gente, hoje tem que aceitar tudo, né? Só não pode aceitar cheque sem fundo, não é verdade? Mas você tem que aceitar os cartões de crédito, né? Porque é um meio de pagamento que está todo mundo pagando por ele. Você tem que ter os convênios aí de cartão alimentação, para quem tem alimentação, para quem é de móveis, estou vendo aqui o pessoal de eletroeletrônico, tem que ter o Sodexo. As empresas estão premiando os funcionários com Sodexo e esse Sodexo pode ser trocado em aparelhos de eletroeletrônico. Então eu tenho que ter meio de pagamento. Por quê? Porque os meus clientes, nesse novo desafio de cenário do varejo, estão privilegiando novas formas de pagamento. E mais a questão dos preços, né? Que vai ser sempre uma coisa. Bom, como eu disse, tirar lições do grande. Promoção no ponto de venda é outro grande desafio do varejo. O varejo tem que estar movimentando. O varejo tem que estar sempre mostrando para o cliente que ele tem alguma novidade, que ele está vivo e que ele está louco para que você visite, louco para que você compre e consuma produtos dele. Bom, para finalizar, gente, eu vejo o seguinte, a gente preocupa com produto, a gente preocupa com ponto de venda, a gente preocupa com promoção, mas a gente tem que preocupar também com pessoas. O grande desafio nosso hoje. Qual que é a rotatividade de pessoas hoje no varejo? Agora está até acomodando um pouco, né? Porque até pouco tempo atrás, por R$50 as pessoas estavam trocando de emprego. Então, o outro grande desafio do varejo é o quê? Fixar e desenvolver as nossas pessoas. O grande líder, né? Ele tem que cuidar do seu time. E para cuidar do time, ele tem que treinar aqueles que precisam ser treinados. Ele precisa direcionar aqueles que estão treinados, mas estão sem direção. Então, eu preciso de dar uma direção para ele. Não posso tratar todo mundo igual. Mas tem aqueles que eu tenho que apoiar. Ele está treinado, ele conhece de produto, ele conhece de venda, mas ele é tímido, ele não consegue conviver, não consegue se relacionar com o cliente na medida que precisa, que é necessário. Então eu tenho que apoiar, falar com ele, confia no seu taco, vá lá que você dá conta, atende aquele cliente bem, você dá conta de recado. E tem a grande, eu diria que é o grande, vamos dizer uma palavra aqui mais nobre, mas não o grande desafio, mas a grande vontade, a grande energia que a gente tem que desgastar e tem que gastar e empregar é na delegação. Quanto mais colaborador que a gente tem na nossa empresa, que a gente possa delegar para ele ações, atitudes, enfim, tudo que a gente puder delegar, quanto mais o meu quadro de colaboradores estiver com pessoas que eu possa delegar, mais chance de sucesso eu vou ter, porque eu posso pensar estrategicamente o meu negócio. Ok? Bom, outro fator importante é um novo desafio. Ele não é tão novo assim não, mas agora ele está numa frequência maior, que é o associativismo. Vejo os senhores que para ganhar relevância, rede de materiais de construção estão se unindo, não é verdade? Aqui tem rede, não tem? Eu só faço parte de uma rede construída, não é verdade? Pois é, eu tenho rede de tintas, eu tenho rede de supermercado, eu tenho rede de farmácia, eu tenho rede de loja de imóveis, eu tenho rede de loja de autopeças. O que é isso? Se unindo para fazer negócios melhores. Hoje, em Minas Gerais, são mais de 1.500 associações de pequeno e médio porte. Outro grande desafio, se unir para ser maior, ser melhor e ser mais competitivo. Bom, alinhamento estratégico. Não adianta nós sentarmos no escritório com o consultor do Sebrae e fazer estratégias mirabolantes. Se a gente não descer essas estratégias para o chão do nosso armazém, para o chão do nosso supermercado, para as pessoas que fazem a coisa acontecer, a chance de sucesso diminui. Então é isso, gente. É focar nesses desafios, focar nas pessoas, focar no ponto de venda, focar nos diferenciais competitivos, focar em não deixar faltar produto e não sobrar produto. É isso que vai gerar resultado. Vamos partir agora para um bate-bola, para perguntas e respostas, e a partir daí a gente vai interagindo e vai vendo quais são as dificuldades que a gente ainda tem um tempo aí para conversar. Mais uma vez ao Sebrae, obrigado, à associação, obrigado. Enfim, agora eu quero dizer para o pessoal aí da licitação que é assim que a gente tem trabalhado realmente, sabe? Essa palestra, essa conversa, ela foi totalmente customizada para a associação, depois de um briefing com
o técnico que é responsável pela cidade de Bambuí, com um briefing com o presidente da associação, e montamos e estruturamos o nosso papo, o nosso bate-papo em cima disso.